Boa tarde, meus irmãos. Que a glória do nosso Senhor resplandeça nas nossas vidas neste dia. Irmãos, hoje nós vamos refletir em Jeremias 18:16. Lá diz o seguinte: Por acaso não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que tal como o barro na mão do oleiro, assim sois vós em minha mão, ó casa de Israel. Nesse relato histórico, meus irmãos, Deus fala para Jeremias se levantar e descer à casa do oleiro, pois queria que ele levasse uma palavra para o povo de Jerusalém. Deus mostrou a Jeremias que apesar de seu povo, Israel, ser um povo rebelde, de dura cerviz, teimoso, difícil de controlar, Israel era como barro nas suas mãos, como um oleiro tem autonomia e autoridade absoluta sobre o barro para moldá-lo como quiser. Também o Senhor Deus de Israel pode fazer o que deseja com seu povo. E é assim também que Deus age conosco, meus amados, quando somos rebeldes, quando nossas vidas se partem por causa da desobediência, quando nosso coração se quebra em pedaços e ficamos perdidos, achando que não há solução, que não há recuperação. Deus é o nosso oleiro, meus amados. Para Ele não há vaso irrecuperável. Precisamos ser moldados. Somos pecadores e Deus é o único artista que consegue pegar criaturas tão insignificantes e transformá-las em pessoas valorosas. Nós somos frágeis e às vezes nos quebramos, como um vaso na olaria. Mas o oleiro não joga o vaso quebrado fora. Ele não despreza aquele vaso quebrado. O oleiro refaz aquele vaso que se quebrou. Assim somos nós, meus irmãos, nas mãos de Deus. Ele faz tudo de novo e jamais nos jogará fora. Cristo disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora, e ninguém o arrebatará das minhas mãos. Sendo assim, nós podemos nos achegar, nos aproximar de Jesus, e Ele jamais desprezará um coração. Ele nos recebe de braços abertos, com nossas vidas totalmente desalinhadas da sua vontade. Nos recebe como vasos quebrados, sem valor, para nos moldar e nos transformar em vasos de honra para a sua glória. Deus, meus amados, Ele é mestre em fazer isso. Transformar vasos sem honra em vasos de honra. Ele fez isso com o apóstolo Paulo, que perseguia, que prendia e matava o povo de Deus. Um homem que tinha sua vida totalmente desalinhada da vontade de Deus. Porém, meus amados, ninguém pode ser um vaso se não passar pelas mãos do oleiro e deixar ser levado, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quando somos guiados pelo Espírito Santo, nos despimos do nosso eu e passamos a viver o eu de Deus. O apóstolo Paulo passou pelas mãos do oleiro e teve sua vida transformada. Tornou-se a primeira grande testemunha e missionário do Senhor ressurreto, levando o evangelho aos gentios. A convenção e a transformação de Paulo, quando era ainda Saulo de Tarso, foi algo marcante na história bíblica. Por intervenção divina, de forma sobrenatural, Jesus fala com Paulo. Essa narrativa está em Atos 9, versículo 4 ao 5, e diz o seguinte: E caindo em terra, ouvi uma grande voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, meus amados, Paulo ficou apavorado. Jesus estava morto, foi crucificado. Como pode alguém morto falar com ele, dizendo que era Jesus?
No versículo 6, diz que Paulo estava tremendo de medo e atônito, espantado, mas perguntou o que o Senhor queria que ele fizesse. O Senhor mandou ele se levantar e entrar na cidade de Damasco, e lá diria o que convém fazer. No versículo 9, relata que Paulo ficou sem ver, sem comer e sem beber por 3 dias. Irmãos, quando Jesus fala com Paulo, dizendo: "Eu sou Jesus, a quem tu persegues", ele não questionou. Aquela voz era estranha para ele, mas, como soldado romano, sabia reconhecer uma autoridade e se submeter a ela. E Paulo também não questionou o fato de ter ficado cego, simplesmente reconheceu que aquela voz falava com autoridade e poder. A experiência de Paulo, meu irmão, a experiência sobrenatural o deixou cego temporariamente. Só recuperou a visão quando Ananias, servo do Senhor, impôs as mãos sobre ele. O Senhor tinha falado com Ananias em visão, dizendo que ele fosse até Paulo para que ele tornasse a ver, enxergar novamente. O Senhor também falou a Ananias que Paulo era escolhido por ele, um vaso escolhido para levar o seu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Irmãos, assim como Paulo, somos vasos de barro escolhidos, comprados, selados pelo Espírito Santo e preparados para toda boa obra, honrando ao nosso Deus. O objetivo de Deus, meus irmãos, é salvação. Ele tem preparado muitos vasos para nele depositar o seu poder. Para cada um, Deus tem algo especial, não levando em consideração as limitações ou os caminhos por onde andou, mas derrama da sua graça para transformar e mudar a nossa caminhada. Deus tem nos preparado e eliminado nossas limitações, seja ela qual for, com a operação do Espírito Santo, para assim alcançar outras vidas. Somos privilegiados, assim como o apóstolo Paulo, pois levamos dentro de nós um grande tesouro, que é o poder de Deus para salvar aos que estão perdidos, sem rumo e sem sentido em suas vidas. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem de hoje. Não esquece, deixa o teu like, se inscreve nesse canal e manda essa mensagem como bênção para os teus contatos nas redes sociais. Até a próxima, meus irmãos. Graça e paz.